3. Artigo 53. Constitui sanções disciplinares. Inciso 1. Advertência verbal. Inciso 2. Repreensão. Inciso 3. Suspensão ou restrição de direitos. Artigo 41, parágrafo único. Inciso 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. Inciso 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Artigo 54. As sanções dos incisos 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Parágrafo 1º. Autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2º. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas: inciso 1, o elogio; inciso 2, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4. Da aplicação das sanções. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5 do artigo 53 desta lei. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção 5. Do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção administrativa. Título 3. Dos órgãos da execução penal. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 61. São órgãos de execução penal. Inciso 1. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Inciso 2. Juízo da Execução. Inciso 3. O Ministério Público. Inciso 4. O Conselho Penitenciário. Inciso 5. Os Departamentos Penitenciários. Inciso 6. O Patronato. Inciso 7. O Conselho da Comunidade. Inciso 8. A Defensoria Pública. Capítulo 2. Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros
designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe: inciso 1. Propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Inciso 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Inciso 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Inciso 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Inciso 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Inciso 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Inciso 7. Estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal. Inciso 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas e outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos Estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades pela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Inciso 9. Representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Inciso 10. Representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3 do Juízo da Execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Artigo 66. Compete ao juiz da execução, inciso 1, aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. Inciso 2. Declarar extinta a punibilidade. Inciso 3. Decidir sobre: a linha A. Soma ou unificação de penas. A linha B. Progressão ou regressão nos regimes. A linha C. Detração e remissão da pena. A linha D. Suspensão condicional da pena. A linha E. Livramento condicional. A linha F. Incidentes da execução. Inciso 4. Autorizar saídas temporárias. Inciso 5. Determinar. A linha A. A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. A linha B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. A linha C. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A linha D. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. A linha E. A revogação da medida de segurança. A linha F. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. A linha G. Cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. A linha H. A remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei. Inciso 6. Zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. A linha 7. Inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Inciso 8.
interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Inciso 9. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Inciso 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir.